Agora sim, o repórter Wilson Lima já está conectado conosco. Pode pôr ele na tela. Boa noite, Wilson. Obrigado mais uma vez. Bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Diego. Boa noite para você, amigo do Antagonista, ao vivo aqui, né, na porta do plenário. São 6 horas e 35 minutos. Pelo menos no meu relógio, Diego. Ótimo. O Wilson que está no Salão Azul, o Wilson que está ralando um bocado, como toda a equipe de um Antagonista. O Wilson pensou que fosse ter um tempo de um pouquinho mais de calmaria com o fim da CPI da Covid, mas já emendou na PEC dos precatórios e o trabalho não para, a notícia não para. Wilson, por favor, faça o seu relato para quem está nos acompanhando das principais mudanças que foram feitas no texto da PEC dos precatórios para que, então, a proposta fosse aprovada no dia de hoje no plenário do Senado. Então, Diego, para você, amigo do Antagonista, vamos lá, vamos tentar resumir o que aconteceu até o momento. Só para a gente ter uma ideia, assim, conversando com alguns senadores, Diego, e isso é importante que a gente fale, a metáfora que se utiliza aqui no Senado é a seguinte, basicamente, sabe aquela história da casa que foi mal construída e aí você tem que entregar a obra para um outro pedreiro? Foi basicamente isso que aconteceu aqui em aproximadamente um mês de tramitação da PEC dos precatórios. O texto que saiu da Câmara foi aprovado no início de novembro, e esse texto, quando veio para cá, ele sofreu muitas mudanças. Tanto é que, assim, a possibilidade de você promulgar o texto conjunto, ela existe, mas é pequena, mas na prática ela praticamente não vai ajudar o governo a resolver o problema de fluxo de caixa para pagar o Auxílio Brasil de R$400. Só para vocês terem uma ideia, basicamente o que restou do texto que foi aprovado na Câmara? Basicamente 2 itens. O primeiro, que é um item que regulamenta aí as dívidas previdenciárias dos prefeitos, quer dizer, que dá um período ali, dilata um pouco o período de pagamento das dívidas previdenciárias dos prefeitos para 240 meses, então dá essa folga, né, para os municípios. E a questão do índice de reajuste do teto de gastos. Vamos lá, só para a gente entender, porque é um assunto meio chato, eu vou tentar destrinchar aqui para ficar mais fácil a compreensão. Hoje, o teto de gastos, aquele índice de correção, para saber se o governo vai gastar mais ou vai gastar menos, ele é calculado a partir da inflação do período de julho de um ano até junho de outro ano. Então, no caso específico do orçamento de 2022, né, você pegaria essa correção de julho do ano passado até junho desse ano e a partir daí você estabeleceria o teto de gastos. Agora não, a proposta que passou pelas 2 casas, ele muda esse índice de correção. Agora vale de janeiro até dezembro do mesmo ano. Até que tem uma questão que é até um pouco criticada por alguns parlamentares, porque normalmente em dezembro você não consegue fechar, né, o índice de correção ali, no mês de dezembro, né? Então você vai sempre que trabalhar com uma estimativa específica para você calcular o índice de correção em dezembro. Então, essas são as 2 mudanças que são, de fato, que não houve nenhum tipo de modificação. Outras alterações, inclusive no coração da PEC, como se fala, que é a questão do aumento do prazo, da dilatação do prazo relacionado ao pagamento de precatórios, a proposta da Câmara previa o seguinte, que o governo federal tinha até 2036 para pagar os precatórios. Isso chegou aqui no Senado, inclusive mudou de última hora. Foi a última mudança estabelecida aqui no Senado, Diego. Aqui, eles encurtaram esse prazo, então agora vale só até 2026. Então, o calote, né, nos precatórios só vale até 2026. Inclusive, foi uma emenda apresentada pela senadora Simone Tebet. Então, assim, e essa aí é basicamente uma das mudanças. E tem várias. Eu anotei aqui as 4 principais, só para a gente ter uma ideia. O Senado transformou o Auxílio Brasil em programa permanente. Na Câmara, não. Na Câmara, eles tinham jogado a proposta para cá, o Auxílio Brasil não era um programa permanente. Detalhe, a Câmara tinha aprovado um dispositivo em que desobrigava o governo federal a não estabelecer uma receita para o programa Auxílio Brasil. Aqui os senadores corrigiram isso em parte. Para 2022 está liberado gastar sem indicar receita. Para 2023, o próximo presidente, esse aí já vai ter que indicar da onde que ele vai tirar o dinheiro para bancar o Auxílio Brasil. Também foi retirado aqui no Senado o precatório do Fundef, que são as dívidas, né, relacionadas à educação. Esse precatório do Fundef, ele sai do teto de gastos. Essa mudança também foi aprovada aqui. Essa mudança é importante, Diego,
porque ela contempla os estados e foi uma reivindicação do PSD. O PSD não iria votar a favor da PEC dos precatórios, mas como houve essa alteração, então o PSD acabou endossando a PEC dos precatórios, inclusive essa emenda ela foi articulada por 2 senadores, né? Foi o Otto Alencar e o Carlos Fávaro. Vale lembrar, Wilson, que o PSD é a segunda maior bancada do Senado, atrás apenas somente do MDB, por isso a importância e por isso que o Wilson está destacando aí o peso do posicionamento dessa bancada na votação da PEC dos precatórios. Afinal de contas, são 12 senadores, né? Então, numa PEC que você precisava de 49 votos, você ter 12 votos garantidos ali é algo substancial. E outra mudança que foi incorporada nessa PEC, que eu acho que é importante a gente falar aqui para o nosso amigo aqui do antagonista, é relacionada aos chamados RPVs. O que são esses RPVs? São os precatórios de pequeno valor. Precatórios de até R$66 mil, em resumo. Né? Quanto? 66 mil, 66, tá? 66 mil reais. Então, o que acontece? Esses precatórios de pequeno valor, quer dizer, o cidadão que vai lá, processa o Estado passa a ser credor desse camarada, se ele tiver uma dívida de até 66 mil, esse camarada vai receber, né, normalmente. Ele não vai, esse valor, ele não entra nesse calote dos precatórios, tá? Então, esse camarada, ele vai receber. Outro camarada que vai receber, que tem prioridade de recebimento, de precatório, é o camarada que ele tem o que ele chama de precatórios de caráter previdenciário, né? Quer dizer, é o cidadão ali que processou INSS, enfim. Esse camarada também vai ter prioridade, contanto que ele tenha mais de 60 anos e receba aposentadoria por invalidez permanente. Em resumo, é isso. E uma outra categoria de precatório que vai ser útil, que vai ser prioridade a partir de agora, Diego, também é o camarada de precatórios previdenciários até 3 vezes do RPV. Quer dizer, o camarada que tem uma dívida com a União até 180 mil, contanto que ele seja inscrito em INSS. Por que esse detalhe é importante, Diego? Porque graças a esse detalhe, o governo conseguiu atrair votos da esquerda, tá? De petistas. E, inclusive, até o Ciro Gomes hoje tirou um sarro aí com a bancada do PT, porque lá na Câmara o PDT votou a favor da PEC dos precatórios, aqui no Senado quem votou a favor foi o PT, foi a bancada do PT. Só que tem um detalhe, né, Diego, que o Ciro Gomes não contabilizou, né? Lá na Câmara, o voto do PDT foi determinante para que a proposta passasse. Aqui, se não tivesse voto do PT, a proposta ia passar do mesmo jeito. Então, vale a gente lembrar que no Senado, a bancada do PT ela é considerada pequenina, são apenas 6 senadores. Exatamente. Então, hoje, e partindo da premissa que a PEC dos precatórios foi aprovada por 64 votos no primeiro turno e no segundo turno foram 61, então esses votos realmente não fariam tanta diferença. Wilson, agora, Diego, para finalizar, você podia dizer para a gente como é que está a expectativa para esse retorno para a Câmara? Por conta de todas essas mudanças, eu sei que tem mais, mas essas foram as principais mudanças no texto. Vale ressaltar que o Wilson falou calote até 2026, mas é calote, é isso que o governo está fazendo, está dando calote no grosso ali dos precatórios, criou aí essas exceções, mas é uma gambiarra fiscal para garantir o Auxílio Brasil, como bem salientou aí o Wilson, não vai precisar dizer de onde vai tirar esse dinheiro ano que vem, e é ano que vem que importa, porque ano que vem é ano de eleição, é o ano que o Bolsonaro vai tentar se reeleger, por isso que o Centrão se movimentou tanto aí para a aprovação dessa PEC. Quais são as expectativas para a Câmara, Wilson, já que houve alteração no texto? Então, pelo trâmite legislativo comum, normal, em situações normais de situações normais de temperatura e pressão, o texto volta para a Câmara, tá? Ele passaria aí primeiro por uma comissão especial, para depois ser analisado, primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, depois passaria por uma comissão especial, para depois ser votado em plenário. O que provavelmente vai acontecer? Hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira, já deu alguns indicativos de que esse deve ser o procedimento. As duas casas devem se reunir ainda hoje para definir qual é a parte consensual entre as duas casas, tá? Qual é a parte do texto em que houve consenso de mérito entre as duas casas, e essa parte que houve consenso, essa parte deve ser promulgada já. Então, deve haver um fatiamento dessa PEC. Então, como eu falei no início, é muito provável que a questão do índice de reajuste do teto de gastos
e a questão do parcelamento das dívidas dos prefeitos, esse trecho é consensual, provavelmente vai ser promulgado, não deve ter tanto problema. Agora, existe, tanto Pacheco quanto Lira, Diego, eles pediram um estudo para as suas respectivas consultorias legislativas relacionadas à questão do adiamento do pagamento dos precatórios. Porque isso aí que é um ponto nevrálgico na PEC. Por quê? O governo imaginava que com um prazo maior, uma dilatação maior, até 2036, você abria um espaço maior, né, para você pagar os precatórios, e aí você teria uma possibilidade maior já de bancar o Auxílio Brasil de R$400 ano que vem, sem maiores problemas. Como o Senado encurtou esse período, né, como houve esse achatamento, agora você vai precisar ir fazer um estudo para saber se vai dar, se está tudo ok, ou se é possível se promulgar esse trecho entre as duas casas. Alguns técnicos aqui dizem que não, olha, houve mudança de mérito, não tem como inventar isso, né? Mas eles pediram estudo para ver se esse trecho também pode ser promulgado. Os outros trechos, né, aí entra a questão das aposentadorias, RPVs, Fundef fora do teto, constitucionalização do Auxílio Brasil, enfim, esses outros aspectos que foram aprovados aqui no Senado, esses, sem dúvida nenhuma, vão ter que passar para a Câmara, para análise de comissão especial, comissão de Constituição e Justiça e plenário, ou seja, é um longo caminho, e dizem aí que essa parte que foi aprovada pelo Senado, Diego, só lá para fevereiro ou março do ano que vem. Muito bem, esse foi o repórter Wilson Lima, de um antagonista aqui em Brasília, direto do Salão Azul, lá no Senado Federal. Obrigado, Wilson, bom resto de trabalho ali na entrada do plenário. Até uma próxima, um abraço. Abraço, até a próxima e cuidem-se muito bem, gente. Muito bem, esse assunto é árido, é chato, né, convenhamos também, mas repito, a principal aposta do Centrão para reeleger Jair Bolsonaro. É a garantia do sucessor aí do Bolsa Família, o Auxílio Brasil, tentando assim recuperar a parte da popularidade perdida do presidente da República na classe mais baixa, entre os pobres, que o Bolsonaro vai precisar aí recuperar para, se quiser se reeleger no ano que vem.